Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Estamos de volta para a gente continuar a refletir sobre as fontes franciscanas, esses textos tão importantes para a nossa espiritualidade. Hoje vamos meditar a segunda admoestação. Lembrando que tem 5 anos que eu fiz a primeira versão e a imagem não está tão boa. Gravei ao vivo algumas, né? E a internet às vezes não ajudou aí naquele tempo. Então agora estou fazendo gravado, não é assim editado, né? Vocês vão escutar alguns barulhos. Aqui em Goiânia é um pouco assim, moramos num setor passa muito carro, ambulância, né? Perto de um hospital. Aí de repente durante a gravação a gente pode aí ouvir aí ao fundo algum barulho. Mas eu penso que não vai prejudicar, né, a sua reflexão não. Muito bem, então vamos lá. Espero que você tome aí a segunda demonstração do mal da vontade própria. Vamos lá? Qual o texto que eu estou usando? Eu sempre falo isso aqui. Você pode encontrar esse texto na internet facilmente, tá? Eu estou usando a tradução da editora Vozes, as fontes franciscanas, mas tem a edição de Santo Antônio, Mensageiro de Santo Antônio. Muda um pouquinho a tradução, mas nada que vai te prejudicar. Desculpa. Também vamos achar esse texto no site dos Capuchinhos, do Centro Franciscano de Espiritualidade de São Paulo, em alguns sites dos frades menores, então fique tranquilo, você encontra. Então é só botar de uma estação de São Francisco, fontes franciscanas, que você vai encontrar. Então hoje, capítulo 2, do mal da própria vontade. Vamos lá? Muito bem, espero que você tenha aí no texto em suas mãos, pode ser no seu celular, se abriu na internet e vamos acompanhar junto. Caso você queira parar um pouco, então dá um pause aí, né? E logo depois você continua. A diferença de tradução, às vezes você podia pensar assim, nossa, mas vai atrapalhar. Calma, porque pode até te ajudar, dando outro sentido à frase, a um sentido mais profundo, levando a um sentido mais profundo, mais significativo para você. Então não se preocupe, pode até mesmo contribuir considerando as duas traduções ou três traduções. Disse o Senhor a Adão: podes comer de toda a árvore, não comerás, porém, da árvore do bem e do mal. Podia comer de toda a árvore do paraíso, porque não indo contra a obediência não pecava. No entanto, come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do demônio e pela transgressão do mandamento, veio a existir o pomo da ciência do mal. Por isso é necessário que sofra o castigo. Vamos devagar? Talvez a nossa tendência logo aqui no finalzinho, Deus castiga realmente, hein? Francisco tinha isso em mente. Vamos bem de forma tranquila, tá? Não vai tirando conclusões apressadas, né? E existe uma tendência mesmo na maioria dos cristãos de achar que Deus castiga, pune, né? Mas vamos conversar sobre isso. Vamos falar primeiramente deste mal da vontade própria. O que Francisco aqui está trazendo para a gente? Inicialmente, ele já cita um trecho das Sagradas Escrituras. Francisco é um homem bíblico. Por isso que se você quer realmente adentrar no carisma franciscano, quer ser um franciscano, você tem que ser um homem, uma mulher, né, bíblico, né? Um homem e uma mulher que aí medita os textos, estuda os textos bíblicos. Mais do que simplesmente fazer exegese do texto, ajuda também. Mas mais do que isto é deixar que nasça dos textos sagrados, né, essa manifestação da própria palavra, do próprio Deus. Então ele já inicia citando Gênesis. Bom, relembrando que o livro do Gênesis está, né, no início da nossa Bíblia,
Lógico que não é uma ordem cronológica, histórica, né? Mas o que nos ajuda a refletir na seguinte questão. Esta árvore, podes comer toda a árvore, não comerás, porém, da árvore do bem e do mal. Podia comer de toda a árvore do paraíso, Francisco vai comentar, né? Mas porque não indo contra a obediência, não pecava. Presta atenção que aqui o pecado é a desobediência. O que é desobediência? Na nossa cabeça a gente vai pensar logo assim, a relação ali como criança e o pai, né? Então uma criança ela precisa obedecer, né? Então ali na confiança do pai, o pai e a mãe sabem o que é melhor. Bom, essa é uma coisa, isso é necessário para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento da personalidade. Porém, aqui nós estamos falando, né, de adultos que estão ouvindo ou precisam ouvir a vontade do Senhor ou a palavra que é nos dirigida. Então vamos com calma. Obediência aqui não quer dizer obedecer de forma cega, por exemplo. Pegue. Edson, vai ali e pega aquela garrafa para mim. Tá aqui a garrafa d'água. Vai ali e abre aquela porta. Nós não estamos falando desse sentido simples de obediência. A obediência aqui está falando de saber ouvir. Saber ouvir tem muita relação com o discernimento. Então a gente tem que aprender a ouvir dentro das situações que nós vivemos, a partir, vamos dizer assim, do coração, do mais profundo, não do sentimentalismo. Nós lembramos da tradição judaica, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Então assim, é saber ouvir. Obediência está relacionado a saber ouvir, ouvir bem, discernir, perceber o que é necessário. A desobediência aqui seria não saber o que fazer, deixar de escutar a nossa própria origem que está em Deus. Então a desobediência é querer viver por si mesmo sem a nossa origem. E isso é impossível. Como assim impossível, Frei? Porque as pessoas podem dizer, eu não quero Deus, eu não quero saber de religião, não quero saber de Deus, mas mesmo assim Deus deu a vida a todos nós. O que pode acontecer quando a pessoa fala assim, eu não quero mais Deus? Pode acontecer que ela não quer mais Deus, ou ela não é religiosa, vamos dizer assim, né? Às vezes ela está dizendo só que ela não quer frequentar uma igreja, né? uma confissão religiosa. Mas se ela procurar viver o bem, né? Se ela está vivendo o bem, mesmo que seja um ateu, esteja vivendo o bem, respeitando as pessoas, esta pessoa ela está discernindo, né? Claro que dentro dessa condição que eu falei, ela está discernindo o que é preciso fazer. De certa forma, ela está em obediência. Agora, se sendo um ateu ou um cristão, o cristão dizendo sim para Deus, mas vive um não na vida, maltratando as pessoas, né, destruindo o planeta. Então essa pessoa não é obediente, né? Ou seja, não basta pertencer a um credo, mas traz comportamentos de quem é obediente, saber discernir aquilo que deve ser feito. Quando não se sabe discernir aquilo que deve ser feito, ou seja, a pessoa está em desobediência, ou seja, fechou os ouvidos, né? Fechou o escutar, não quer escutar, não tem discernimento, naturalmente vai ter as consequências. Não significa castigo de Deus, mas vamos usar algo simples de comparação. Se eu estou precisando fazer atividades físicas e não faço, né, por preguiça, né, o que vai acontecer com o meu corpo, com a minha saúde? E se eu ando comendo muito, né? Vai ter vão começar a surgir vários problemas de saúde, né? Qual é a consequência de não fazer atividade física? Esse exemplo que eu estou dando, adoecimento. Por exemplo, eu preciso comer melhor. Se eu não faço, qual as consequências? Se eu como só bobagem,
adoecimento, desenvolvam diabetes, né? É lógico que aí entra a herança genética, mas não vamos entrar nesse ponto, né? Também entra a questão da obesidade, mas não vamos entrar nesse ponto. Estamos falando aqui quando a gente escolhe, não por uma doença, claro, né? Que a obesidade deve ser tratada de várias formas, mas assim, dando um exemplo no sentido assim, se eu não me dedico, se eu não me preparo, né, se eu tenho todas as condições de fazer isso e não faço, é diferente das doenças, né? Se eu não faço, o que acontece? Eu vou adoecer psicologicamente, espiritualmente. Então, se Deus nos deu a vida e eu preciso cuidar desta vida, quando eu falo não só da vida, cuidar da vida, não só da minha, mas das pessoas, né? Ou seja, da imagem de Deus, né? Vamos criar o homem e a mulher à nossa imagem. Então, quando eu desprezo a imagem do meu semelhante, estou desprezando a imagem de Deus. Aí eu fico na desobediência. Eu caio vítima do quê? Do mal da própria vontade, da vontade própria. Então, caí no mal. Mal o quê? Em sentido, eu botei o sustento da vida em mim mesmo. Ou seja, eu sou dono, eu faço o que eu quero, eu faço o que dá vontade, dá na telha, né? Não respeito a mim mesmo, nem ao semelhante. Ou seja, o que está faltando aí? Discernimento para ter uma vida sã. Ou seja, uma vida que já esteja no caminho da salvação. Já é salvação nesse processo de ação constante que se torna são, sadio, né? Santificado. Então é nesse processo que se esquece quando cai na vontade própria. No entanto, come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria da sua vontade, né? E se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. Tá, não, isso é meu, né? Se eu preciso gastar essa vida, né? Ou seja, eu caio no orgulho, no pecado do orgulho. E as consequências do pecado do orgulho são o adoecimento. Perceba que não é simplesmente um castigo que Deus dá. Deus determinou nós a plenitude e nós devemos cultivar esse caminho de plenitude. Quando nós não cultivamos esse caminho de plenitude, ou seja, cuidar de nós mesmos, do semelhante, do planeta, o que vai acontecer? Adoecimento. E aí no final vai dizer, né? Quem faz isso transgride o mandamento, é necessário que sofra o castigo. Mas presta atenção, não é Deus que está castigando. Deus nos predestinou à plenitude. Quando eu falo plenitude, eu não estou dizendo simplesmente depois que a gente morre. Eu estou dizendo que já é no caminho de plenitude. Por exemplo, o rio corre em direção ao mar. Este correr do rio já é, de certa maneira, mar, né? Já está nesta direção do mar. Assim também quando nós estamos na vida, nessa direção, aí foi determinado. Não que está pronto, nós precisamos cavar os sulcos, né? Se a gente comparar com o rio, no caminhar da vida, nos desafios da vida. Mas quando a gente não quer ir nessa direção, a gente faz mal para a gente mesmo. É como uma árvore que tem toda a sua potência para crescer e lançar seus galhos altos, né? E de repente, vamos supor que ela diz, não quero, né? Não quero crescer. Ou seja, né? O nosso destino é este, é crescer, é frutificar, é dar fruto. E aí quando a gente não quer, o que acontece? Diferente de uma planta, né, que não tem sua escolha muito clara, a gente não realiza aquilo que está em potência em nós. Então por isso aí vem o adoecimento de todas as espécies de adoecimento. E assim, por sugestão do demônio, aquele que divide, aquele que transgride, por sugestão do demônio, veio a transgressão do mandamento, veio existir o pomo da ciência e do mal. Por isso é necessário que sofra o castigo. O que fica para nós, né, neste momento dessa reflexão? É obediência. O mal da vontade própria é achar que pode encontrar o caminho por si mesmo.
Aí você pode perguntar assim, mas se eu não refletir, se eu não agir, se eu agir bem, Deus não me deu isso? Deu. Uhum. Você tem que fazer isso mesmo, sabe? Esforçar, refletir, buscar a verdade, buscar não a verdade conceitual, mas aquilo que leva à plenitude, né? Ao homem e à mulher saudáveis. Se você faz isto, você está neste caminho. Por isso que muitos, às vezes, falando, se demonstrando não cristãos, vivem uma vida cristã. Aí você fala, mas ele não vai na igreja. Mas tem um comportamento de amor, de respeito, de obediência, né? E às vezes ao contrário, quando muitas pessoas podem assim se enganarem achando que está fazendo a vontade de Deus, mas o seu comportamento não diz sobre aquilo. Ou seja, pratica os atos da prática da religião, mas não vive o amor às pessoas, a si mesmo, né? E aí ele está em desobediência como Adão, né? É ali que pecou, né? Pecou por quê? Porque sai do alvo, da direção do desenvolvimento. O pecado aqui, gente, não pode ser confundido com pecados, mas é o pecado original nesse sentido em que se há a negação, a rejeição de Deus. É mais profundo. E daí nasce todos os erros, os pecados que a gente fala aí. Tá? Por isso que nós temos o sacramento, a palavra, as orações, os sacramentais, a vida em comunidade, para que a gente possa amadurecer e vencer os pecados ou lidar com eles nesse sentido de amadurecimento, né? E mesmo que estamos nesse caminho de plenitude, nós ainda temos o egoísmo, aquilo que nós chamamos de concupiscência, né? Ou seja, que temos essa tendência ao mal, por isso temos que ficarmos atentos. Muito bem, espero que tenha ajudado você a reflexão aí a partir da admoestação de São Francisco. Claro que nós trazemos o que Francisco falou aqui, como também as contribuições da teologia contemporânea, da reflexão contemporânea, também da filosofia, da psicologia, para te ajudar aí, tá bom? Muito bem, abraço, espero aí que vocês aproveitem essas reflexões. Deixe aí seu comentário, também partilhe aí com os irmãos da Ordem Franciscana, os admiradores de Francisco, esse vídeo, para que a gente vá aí cada vez mais conhecendo esta riqueza, né, que despontou, foi desperto, né, pela misericórdia de Deus na vida e na Ordem Franciscana. Paz e bem, e até mais, fique com Deus. Tchau.